Amém. Deus é bom. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor vem há um tempinho colocando no meu coração. Eu compartilhei algo no grupo dos jovens, o ex-grupo dos solteiros, né? E no grupo do Jiquezinho. No Jiquezinho foi mais um bate-papo, mais ouvido mas acrescentou muito essa palavra. Vamos orar mais uma vez? Amém. O Senhor derramar sua graça. Se o Senhor não compartilhar aqui, a gente não pode fazer nada. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. Em nome do seu Filho amado, que o Senhor aqui esteja conduzindo todo esse tempo. Amém. A palavra que for repartida aqui seja produzida pelo Senhor. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor tome aqui os lábios, toda a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, para estar sendo conduzido mesmo pelo Senhor, que não seja repartido nada de minha parte, mas da parte do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor fique à vontade durante todo esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Deixa eu só situar aqui. Queridos, gostaria de repartir com os irmãos um pouco sobre a vida de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele que nós tudo deixamos para trás, né, para segui-lo, assim que o avistamos, assim que descobrimos a vida de Jesus. Alguns tiveram experiências diferentes, né, por ouvir alguma coisa do Senhor, ou por entender, ou por avistar alguma coisa do Senhor. Um pouco do Senhor já transforma as nossas vidas, né? É uma vida tremenda que nós estamos seguindo, e um pouquinho que cada um recebe já muda uma palavra do Senhor. Eu lembro que a história de conversão de Paulo, ele foi apenas, né, no caminho ali de Damasco, e aquele encontro já mudou a vida daquele homem, e assim com cada um dos que seguem, né? Cada um tem uma experiência ímpar, uma experiência diferente. Vamos compartilhar um pouco dele. Ele é a nossa vida. Contemplar Jesus, olhar para Jesus. João 17:3. Eu vou pegar por cá só porque é mais prático. João 17:3 diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes." Nós nos tornamos imitadores de Jesus, imitadores do Senhor. E a vida eterna é conhecer Jesus. A vida eterna está ligada a conhecer o Senhor. Roguemos ao Espírito que nos revele, que nos aponte Jesus. Essa deve ser nosso rogo diário, não só aqui, mas está sempre pedindo que o Senhor nos revele a respeito de Jesus. E para isso mesmo, o Espírito veio para falar a respeito de Jesus. A palavra fala que o Senhor Jesus mesmo fala que ele ouviria de sua parte e falaria. O que o Espírito fala para nós é aquilo que ele está ouvindo lá de Jesus. Vamos ver onde está esse texto. João 16:13-14. João 16:13-14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. O Espírito falaria conosco aquilo que ele tiver ouvido da parte de Jesus. Isso mesmo ele fala conosco. Amém, irmãos? A gente vê que olhando para Jesus, a gente pode extrair na vida dele os exemplos que a gente precisa para a nossa vida diária, né? A gente precisa, olhando para Jesus, desde os céus, na terra principalmente, né? Na terra ele se tornou a semelhança de homens, então a gente pode reproduzi-lo, porque como homem ele venceu todas as coisas que a gente está também sujeito. Mas desde os céus a gente vê exemplos em Jesus. Ele é o nosso exemplo perfeito, nossa referência maior. Vou falar alguns pontos aqui da vida de Jesus, bem conhecidos dos irmãos. Olhando para Jesus, vou começar lá pela pré-existência, né? Jesus, ele sempre existiu. João 1, João 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, 15 a 17 também diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Fala que todas as coisas subsistem por Jesus. Tudo foi criado por Jesus. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele também. Então, é errado dizer que Jesus é Deus, segundo o que a gente leu aqui. É errado dizer que tudo subsiste por ele, pela palavra do seu poder, pelo que a gente leu. Hebreus 1 e 2, outro texto também conhecido, fala que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele é o Criador de todas as coisas, queridos. Nele, por ele, tudo subsiste. Isaías 9:6, outro texto conhecido nosso, fala que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é nosso Senhor, Pai da Eternidade. Eu não consigo nem conceber essa realidade, mas ele veio antes da eternidade, né? Então, eu não sei, minha mente é muito limitada para descrever isso aí, mas ele criou todas as coisas, queridos. Criou a eternidade, criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis, tudo foi criado por ele, para ele. Isso para nós que somos limitados, finitos, que nos acostumamos a ver tudo tem um início e um fim, para nós é difícil entender, né? Mas Jesus, ele nunca teve início, sempre existiu. Ele é Deus, ele é eterno, ele criou
todas as coisas que há. E o que dá para extrair aí disso tudo, né? Dessa divindade de Jesus? As religiões negam essa divindade de Jesus. Muitas religiões reconhecem Jesus a partir do nascimento lá em Belém da Judéia. Mas antes, o Senhor já existia, não como homem, mas como Verbo de Deus. O Verbo, ele não foi criado, ele era Deus e sempre existiu. Não é isso? Mas podemos observar lá em João 1:1 que havia uma comunhão com Deus. Ele estava com Deus. Dá para ver aquela comunhão tremenda com Deus. A unidade do Senhor com Deus. Gênesis 1:26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava executando as coisas com Deus. Ele era um com Deus, com o Pai. Executavam as coisas juntos e executavam as mesmas coisas juntos. Então, podemos extrair daí a unidade do Senhor, a comunhão tremenda que ele tinha com o Senhor. Esse Senhor Jesus, que subsistia em forma de verbo, ele se torna homem. João 1,14 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Senhor ali abriu mão de sua glória. Filipenses 2, de 5 a 8, fala que Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Siga aí, querido. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Senhor se esvaziou de toda a sua glória. A sua glória legítima, a sua glória lícita, aquilo que era tremendo para ele e que era dele, não era usurpação, manter-se com a glória, manter-se glorioso, mas ele se esvaziou para se tornar como um de nós, se tornou a nossa semelhança. O Deus infinito, onipotente, onipresente, onisciente, se torna um ser limitado, que cansa, que sente sono, né? Que precisava se deslocar de um lugar para outro, que não sabia mais todas as coisas, né? Estava ali no corpo terreno. Ele se esvazia, há uma grande humilhação ali naquele momento. Jesus, o que fica de exemplo ali? A gente estava compartilhando no grupo caseiro. Jesus, sendo tudo, se fez nada, né? E nós, às vezes, sendo nada, a gente quer ser tudo. A nossa jactância, a soberba, e a gente está na contramão disso. Então, essa natureza de Jesus, a natureza divina, tremenda, ele se esvaziou da sua glória, que não era ilícito, era dele. 1 Timóteo 3,16. Primeiro Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Deus se manifestou em carne, foi justificado no espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nosso Senhor se manifestou em carne, nosso Deus. 1 João 1, de 1 a 3. Eu
vou ler aqui, já está aqui separado. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, queridos, o Senhor, sendo Deus, Ele se tornou homem. E como homem, Ele deixa uma série de marcas também, de exemplos para seguirmos. Exemplos de sujeição. Ali o Senhor se sujeita ao Pai. O Pai envia o Espírito e Ele se sujeita e vem. Exemplo ali também forte de abrir mão. Ele abriu mão, né, de sua glória, como a gente canta muito. Então, acho que Carlão, no último grupo caseiro, a gente compartilhando isso, que a gente não tem motivo, né, por maior que pareça para a gente, para deixar de abrir mão. Se o Senhor abriu mão de sua glória, o que para nós é grandioso demais que a gente não possa abrir mão? O pecado é ilícito, as coisas lícitas também é pequena demais para comparar com o que o Senhor abriu mão. Então Ele é exemplo para nós de qualquer coisa que a gente tenha pela frente para renunciar. Ele tem toda a autoridade, queridos. Ele renunciou que era lícito, não era usurpação para Ele, mas é usurpação para nós. Quando a gente deixa de renunciar, quando a gente retém alguma coisa e resiste em renunciar. Aquele que há de julgar as nações tem total autoridade para nos julgar, né? Ele vai estar um dia nessa condição, ele tem completa autoridade para julgar qualquer coisa. Sendo Deus, se esvaziou a forma de homem, né? O homem é o quê? Uma criatura citada como menor que os anjos, né? Então, como não amar a Jesus? Deus tremendo. A humildade de Jesus também é o sentido inverso do sentimento que houve em Lúcifer. A humildade dele é caminhando na contramão, né? Lúcifer querendo estabelecer seu trono e acima do de Deus, aí vem Jesus e no sentido contrário. Um texto aqui, Mateus 16, 13 a 16. Mateus 16, do 13 ao 16. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo tinha revelado para Pedro a respeito de Jesus. João 1, 4, 5, do 9 ao 11. Eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem anotar depois. João 1, 4, 5, 9 a 11. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, queridos, ali estava a vida, a verdadeira luz também. Essa luz resplandece nas trevas. Amém. Glória a Jesus. Benditos os irmãos que puderam estar com Jesus ali pessoalmente, né? Puderam andar com Jesus e foram tremendamente impactados com sua vida. E que o Senhor também nos alcance nesses dias, nos impacte com sua vida, com seu exemplo de humildade, de amor, de servidão, de entrega, de abnegação. Ele é exemplo para qualquer área em nossas vidas. 1 Pedro 2,22 fala que Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível, né? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Fala que Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele nunca pecou, queridos. Nunca pecou, né? Isso era algo extraordinário, porque ninguém pisou nessa terra, nessa situação, né? 2 Coríntios 5,21 fala também: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, já menciona como se referindo a um só, né? Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Então, ele é o exemplo de vitória contra o pecado. Mateus 4, de 1 a 10. Deixa eu ver aqui. Mateus 4. Mateus 4, de 1 a 10. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Então o diabo o deixou ali. Então, queridos, Jesus vencendo ali pela palavra, resistindo ao maligno, sendo tentado em muitas das coisas que a gente é tentado ali também diariamente. João 5,19 fala da dependência de Jesus.
Ele era completamente dependente do Pai. Por isso Jesus não peca. Ele não peca por ter vindo como Deus. Ele veio como homem, tinha se esvaziado da forma de Deus, estava como homem. E como homem, Jesus nunca fez a sua própria vontade. João 5,19 diz: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus era imitador do Pai. Ele fazia exatamente o que o Pai fazia. Ele não fazia nada por si mesmo. Por isso, ele nunca pecou. Vai mais textos para a gente. João 7,16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina do Senhor não era dele, estava trazendo a palavra, mas daquele que o enviou. João 4,34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus era fazer a obra do Pai. Fazia isso sempre, né? João 8,29. Outro texto, esse também é conhecido. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus sempre fazia a vontade do Pai, sempre fazia o que era da vontade do Senhor. E como o Senhor conseguia ter essa sintonia, né? Pela oração. Jesus estava sempre orando, queridos. Outro exemplo na vida de Jesus. Jesus sempre orava. Todo o movimento do Senhor Jesus em oração. Jesus nada fazia de si mesmo, sempre estava consultando o Pai, sempre estava nessa comunhão com o Pai. A intensa comunhão com o Pai. Outro exemplo que a gente vê na vida de Jesus ali é a sujeição. Ele se sujeita aos homens, ele se sujeita aos seus pais, se sujeita ao rei, ali da época, né? Aquela parte que ele entrega lá os tributos a César, manda entregar. Então, Jesus estava sujeito aos seus pais, estava sujeito a homens, ele tinha se sujeitado ao Pai anteriormente nos céus. Então, ele é exemplo de sujeição em todas as áreas para nós. Outra coisa que eu estava observando na vida do Senhor ali, que ele sempre fazia o bem. Andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É isso? Tiago 4,17 é um texto que a gente fala, né? Que é aquele que se omite, né? Deixar de fazer o bem, peca, não é isso? Jesus, ele sempre fez o bem, nunca pecou. Atos 10,38, né? Um texto conhecido. Então, queridos, pecado não é só fazer o errado, né? Pecado também é deixar de fazer o certo. Uma frase que alguém citou lá no grupo caseiro. Não sei quem foi mais. Então, amados, ele é nosso exemplo de esvaziamento, de humildade, de fé, de sujeição, de oração, né? De intensidade, de busca ali com o Pai, intensa comunhão com o Pai. E que devemos ser como Jesus, né? Devemos ser mansos e humildes como Jesus, é isso? Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo. Sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para as vossas almas. Também devemos ser como Jesus, ser santos como Jesus. 1 Pedro 1,15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Devemos também servir como Jesus. João 13,14, né? Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Devemos também pregar ao mundo como Jesus. João 17,18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Devemos também amar como Jesus. João 13,34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Perdoar também como Jesus, né? Colossenses 3,13. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, devemos imitar também nos irmãos aquelas marcas de Cristo nos irmãos, os exemplos de Cristo na vida dos irmãos. Esses devem ser reproduzidos. Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Outra área da vida de Jesus também que a gente deve estar atento, estar reproduzindo a sua obra, né? A Bíblia fala que sua obra foi tremenda e grandiosa. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João 20:30 fala que Jesus operou muitas coisas que não estão escritas no livro. A gente não vai citar aqui todos os milagres, porque são imensos. Mas nós conhecemos bem, né? Ressuscitou mortos, deu vista a cegos, curou aleijados, do fluxo de sangue. É uma série de milagres que não foram todos registrados. Foram registrados apenas o suficiente para que a gente pudesse crer. João 20, 30 e 31. Até os 30 anos não se vê registro de milagre na vida de Jesus. Depois do batismo é que se opera aquelas maravilhas na vida de Jesus. Mateus 3, Jesus registra que Jesus foi batizado. Mateus 3, 13 a 16. Eu vou lendo aqui para a gente ser mais prático. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus 4:23 fala que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus ali foi cheio do Espírito Santo e a partir dali começou a acontecer os milagres que eram necessários para que nós pudéssemos crer. Foi tanto que Nicodemos, ele dá testemunho, né? Que bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos sabia que ele era vindo da parte do Senhor por conta de tantos sinais que ele ouvia e via, não sei, mas ele sabia que Jesus se operava nele muitas coisas, por isso ele era da parte de Deus.
Um dos exemplos que a gente pode ver ali, nessa parte da vida de Jesus, é que ele reconhece o ministério de João Batista. Ele, não sendo o Senhor, sendo mestre ali, mas ele vai lá e não se autoprojeta no ministério, né? Hoje tem um bocado de congregação, ministério independente, ministério com as brigas que há nas congregações, aí a pessoa vai e implanta seu ministério. Uma coisa simples que eu estava olhando ali, Jesus ele foi procurar João Batista, que era um ministério que já estava acontecendo, mas ele foi e se sujeita até a João Batista. Exemplo também de proclamação do Evangelho ali. Ele prega sem fazer acepção de pessoas. Mateus 9, 10 a 12. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus estava lá envolvido com publicanos e pecadores para pregar o Evangelho. Outro aspecto que dá para extrair dessa área da vida de Jesus, desse tempo ali, é que ele prega com toda intrepidez, né? Vacilar, a gente é confrontado muitas vezes com o mundo, naquilo que a gente vive, com a nossa fé, e a gente precisa ser firme, cheios de ousadia, de intrepidez do Espírito Santo, para encarar esse mundo perverso. Muitas perguntas que faziam Jesus, ele não ficava ali cabisbaixo, acanhado, ou tentando agradar, dar uma resposta. Muitas vezes ele não dava resposta, ou respondia com outra pergunta, ou a raça de víboras, hipócritas, né? Quando se tratava de religiosos, tentando testar, tentando experimentar. Jesus era muito intrépido. Eu vou citar dois textos aqui. Mateus 21, 24. Jesus, numa situação assim, Jesus falou: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Eu também vou fazer uma outra pergunta. Se vocês me responderem, eu direi a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Mateus 22, 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Então, o Senhor era muito intrépido no fazer discípulos, na sua obra. Outro aspecto, queridos, da vida de Jesus, do tempo que ele passou aqui na terra, é a sua morte, né? Muito cheia de significados, de sentidos, de exemplos. Ele morreu pelos nossos pecados. Isaías 53, 5 e 6 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Outro texto conhecido também nosso, 2 Coríntios 5, 21, que ele citou mais cedo: aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele foi feito pecado por nós. Algumas coisas aconteceram ali. O Senhor, uma ruptura da comunhão com Deus, estava sendo lançada em Jesus. Todos os nossos pecados, nossa culpa, Jesus estava levando. E a comunhão com o Senhor é quebrada naquele momento. E ali o Senhor sente, eu percebi que ele sentiu mesmo a separação, né? Então era algo intenso que o Senhor sentiu. Aquele pouco tempo ali, ele sentiu mesmo que a comunhão tinha se interrompido. Não estava mais com
com Deus, com o Pai. Não estava. Então, ele é um momento que o Senhor, de sofrimento, de angústia tremendo, que ele sente gotas de sangue, né? Uma experiência única, não sei se já houve algum registro, mas ele pediu que o Senhor passasse dele aquele cálice. Ele não queria executar aquilo, mas também que não fosse feita a sua vontade, mas que fosse feita a vontade do Pai. Então, queridos, o que deu para ver disso ali? Que houve um apreço muito grande com a comunhão com o Pai. Um apreço ele não queria perder por nada. E antes eu pensava que Jesus estava preocupado com aquele sofrimento todo que haveria de vir sobre ele. Mas aquela comunhão que ele ia estar perdendo. Isso que pesava no coração do Senhor. Outro exemplo que a gente pode extrair ali é que ele amou a todos. Esse é o Carlão que colocou no último grupo caseiro, a gente batendo papo lá. Ele amou a todos. Amou os inimigos, os amigos, os parentes, os estranhos, os de sua pátria, os estrangeiros, né? Os contemporâneos daquele tempo, aqueles que viriam depois, que somos nós, a sua posteridade, né? Isaías 53:10 fala aqui da posteridade. Então, queridos, outra coisa que deu para ver ali, ele sofreu dano, ele se prejudicou. José falou sobre se prejudicar no último encontro que ele trouxe a palavra. Ele se prejudicou, né? Ele amou até o fim. Outro aspecto também que me chamou a atenção ali, que o Senhor amou até o fim, até tudo consumado lá. Houve perseverança. Então, queridos, aconteceu ali que fomos perdoados. Toda a nossa dívida. Hoje nós não podemos deixar de perdoar. É um perdoado, né? Não tem esse direito. Como eu, que fui perdoado de uma dívida tão grande que me levava para uma morte eterna, agora tenho que reter qualquer coisa que vem sobre nós, né? Então a gente, olhando para Jesus, a gente não tem motivo nenhum para reter qualquer inimizade, qualquer rancorzinho que fica, qualquer desagrado, né, que a gente sente nas relações por aí afora. Então a gente precisa olhar para Jesus para sermos libertos. Em teu lugar, o que faria Jesus? É uma pergunta que eu ouvia muito no início, né? O que Jesus faria no meu lugar? Devemos seguir os seus passos. João 1:9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Outro texto. Aqui a gente está cheio de texto, mas não vai se alongar muito não. Busquemos a Jesus, queridos, pela oração, pelo jejum. Lucas 5:35. Jesus questionado por que os seus discípulos não jejuavam, né? Jesus responde: dias virão, porém, em que ele será tirado o noivo, naqueles dias sim, hão de jejuar. Ele está falando para aqueles que hoje, né? Hoje há um motivo. O noivo foi tirado. Naqueles dias, sim, hão de jejuar. Eles estavam com o noivo. Não havia necessidade de estar buscando. Mas hoje há necessidade. O noivo não está mais conosco. E a gente precisa buscá-lo através do jejum, da leitura, da oração. Outra coisa, queridos, Jesus se tornou para nós verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida, não é isso? Jesus se tornou para nós e muitos discípulos se escandalizavam nessa palavra no início, né? O mundo, querido, sempre odiou Jesus.
e vai odiar também Jesus em nós, à medida que a gente viver Jesus, que a gente estiver cheio de Jesus, né? Essa é a palavra de ânimo que a gente tem, que a gente vai ser perseguido, que a gente vai sofrer por causa do nosso Senhor. E os discípulos que, quando eles tinham ameaças de alguma perseguição, olhando para aqueles discípulos que andaram com Jesus, eles se sentiam indignos de padecer como o seu Senhor. Eles se achavam indignos, queridos. Então, e uma alegria, né? Você está cheio de Deus. Então, por isso que a gente precisa estar sempre cheio do Espírito Santo, sempre cheio de Deus, porque aí a gente passar pelas tribulações que nos sobrevirá pela frente aí, a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos. Eu acho que ainda a nós, porque o negócio está bem próximo. Mas a gente estando cheio do Senhor, a gente vai estar tranquilo. Outro aspecto aqui é sobre o escândalo. Hoje o escândalo está muito comum, né? Nas eleições, falsas profecias, né? E o mundo escarnecendo. E a gente nos pesa uma responsabilidade do testemunho de Cristo por onde a gente passar. Não escandalizar esse santo nome, esse nome que está acima de todo nome, né? Esse nome maravilhoso. Então devemos dar bom testemunho com o nosso viver. Lucas 12:8. Eu estou lendo aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a leitura lá, mas depois vai ficar registrado também. Digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 9:26 também fala outra verdade. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Assim como o Senhor vai declarar diante dos anjos, também vai se envergonhar de outros que o negaram. Deus é bom, está conosco. Devemos andar sempre envolvidos, como essa noiva, né? A gente tem falado das 10 virgens, apaixonado, né? Querendo falar de Jesus, querendo estar junto. Se Jesus estava junto com o irmão, estava para estar com o irmão, e desejoso de estar lá para compartilhar da vida de Jesus, a vinda do Filho do Homem. Amados, que nosso foco seja ajustado em Jesus, né? Às vezes a gente está ouvindo tantas coisas, né? A gente ouve tantas coisas, aquela transfiguração lá do Senhor, né? Apareceu Elias, apareceu Moisés, mas o Senhor, a voz que se ouviu: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. A gente tem que ouvir a Jesus. Algo de imundo em nós, devemos sempre ser lavados com a palavra do Senhor e acrescidos da vida de Cristo. Olhando o Novo Testamento, a gente vê que as expressões em Cristo, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 1 fala: portanto, agora também nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Toda a nossa vida, queridos, é em Cristo. Só Cristo agradou a Deus. Não teve outro. Então, nosso passaporte é Cristo. Nós devemos estar sempre escondidos em Cristo. O humano, quando aparece, é alvo da ira de Deus. Então, a gente tem que estar apresentando Jesus. Outro texto aqui. Colossenses 3, de 1 a 3.
Alguém pode ler aí? Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Somos justificados em Jesus. Encontramos a paz. Ele é a nossa paz, nosso Redentor. Quem está fora de Cristo, no mundo que não se uniu ainda a Jesus pelo batismo, deve se unir a Jesus. E quem já está em Cristo, ser sempre lavado de Jesus novamente, né? Lavados no seu sangue, no sangue de Cristo. A gente, pela confissão, o que acontece é isso, não é isso? Quando a gente confessa o pecado exposto à luz, ele é lavado pelo sangue do Cordeiro. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Amém. Deus é maravilhoso. Queria ler 2 textos aqui para a gente concluir. Lucas 6, 47 a 48. Você pode ler aí, Paulo? Lucas 6, 47 a 48. Qualquer que venha a mim, que ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Amém. Quem é a nossa rocha? Jesus. Fala que o fundamento ele tem que ser estabelecido sobre a rocha. 1 Coríntios 3,11. Quem é o nosso fundamento? Coríntios 3,11. Quem achou aí pode ler, por Porque favor. ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Então o fundamento que deve ser lançado lá na rocha é Jesus de novo, lançando Jesus sobre Jesus, né? Fundamento sobre a rocha. A gente precisa de Jesus, queridos. Precisa diariamente sermos tomados, acrescidos dessa vida. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade em nós para imprimir a vida de Cristo em nós. E tirar o que é nosso, e tirando lá. Eu tenho muita coisa ainda para mudar, muito trabalho, com certeza, ao Senhor. Então, precisa que o Espírito Santo seja sempre atuante em nós, para tirando e acrescentando da vida de Cristo em nós. A gente possa estar buscando essa verdadeira vida diariamente, né? Todos os dias, porque está perto o grande dia. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Deus é bom.